nós vamos entrar no portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita. E antes da gente adentrar no portal ECAC, vamos só lembrar de algo que eu sei que você, aluno NAF, certamente já conhece. Que para os serviços da Receita, nós temos muitos que são através de acesso direto, como segunda via de CPF, por exemplo, como uma pesquisa de um processo, algumas solicitações mais simples. E existem também acessos que são um pouco mais restritos, que são os acessos que dependem de um código de acesso. Então, nesse nosso caso prático, a pessoa já criou o seu código de acesso e vai entrar no ECAC. Então, é bem interessante a gente saber que existe o acesso direto, que não precisa de código de acesso, são serviços mais simples. Existe o acesso através de um código de acesso que é gerado também no site da Receita Federal. E, por último, o acesso mais restrito que nós temos, que é através do certificado digital. Praticamente, as pessoas jurídicas, em geral, elas necessitam de certificado digital para terem acesso ao portal ECAC, excetuando as pessoas jurídicas que forem optantes pelo Simples Nacional. Infelizmente, como nós estamos tratando aqui nesse momento de pessoas jurídicas imunes e isentas, elas não vão optar por sistema tributário algum. Então, infelizmente, elas não poderão acessar o ECAC através de código de acesso, ok? Vamos observar agora o portal ECAC. É uma tela bastante simples. E nós vamos entrar nessa parte aqui do meio, que é código de acesso. No código de acesso, nós vamos colocar o CPF de uma pessoa, porque, como eu disse a vocês, infelizmente, nós não temos como colocar nessa parte prática o CNPJ de uma entidade imune ou isenta, porque pessoa jurídica só pode acessar através de certificado digital, excetuando se fosse uma empresa optante pelo Simples. Essa conseguiria entrar através de código de acesso. Então, por esse motivo, eu vou colocar como exemplo um CPF. Depois de digitar o CPF, eu vou colocar o código de acesso. O código de acesso que foi gerado antecipadamente pelo contribuinte. E que ele vai ter que guardar, porque todas as vezes que ele entrar no ECAC, ele vai precisar desse código de acesso. E a senha. Então, aqui, para nós entrarmos no ECAC através do código de acesso, nós colocamos o CPF, em seguida o código de acesso que já foi gerado e, por último, uma senha que você cadastrou quando você gerou o seu código de acesso. Depois nós vamos avançar. Quando nós avançamos, nós encontramos a tela do ECAC, ou seja, uma tela completa com vários serviços à disposição do contribuinte para que ele possa entrar em cadastro, para que ele possa emitir sua certidão negativa, para que ele possa verificar quais são as pendências de sua certidão negativa. Então, aqui, por exemplo, nós vamos entrar em parcelamento, só para que vocês tenham uma noção. Aqui nós temos pagamento autorizar e desautorizar, débito em conta, né, débito automático. Nós temos aqui parcelamento. Se ele quiser fazer um parcelamento não previdenciário, ele entra aqui no ECAC, ele consegue fazer. Se ele quiser fazer um parcelamento simplificado previdenciário na dívida ativa, ele pode fazer aqui pelo ECAC. Se ele tiver um parcelamento especial, geralmente os nossos parcelamentos especiais são controlados também pelo ECAC. Aqui à nossa direita, a gente verifica que tem parcelamento que ele pode solicitar e acompanhar. Então, o ECAC é realmente um sistema, um centro virtual à disposição do contribuinte. Então, é muito interessante que todos aqueles que tenham a oportunidade de fazer o seu código de acesso, que assim o façam e que possam acessar o ECAC ilimitadamente, viu? Utilizem sem moderação, tá? Vamos voltar aqui em relação a cadastros. Então, através do cadastro, a gente pode entrar no CAIPF, que é uma novidade hoje da Receita, já tem uma aula específica sobre isso.
CNPJ, então, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sobre o SEI, comprovante de inscrição do CPF, nós podemos fazer essa impressão aqui também pelo ECAC. Eu vou clicar aqui em comprovante de inscrição e aí vocês observam que quase que automaticamente o comprovante de inscrição já sai. Então, se eu não quiser ir para o site da Receita de uma maneira genérica, entrar no onde encontro, CPF, segunda via, emissão de segunda via, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar diretamente no meu ECAC e esse ECAC vai trazer todas as informações de que a gente precisa, na realidade, todos os serviços necessários ou todos os serviços possíveis de serem disponibilizados ao contribuinte. Então, vale a pena acessar o ECAC e estimular que as entidades do terceiro setor também assim possam fazê-lo, ok? Vamos agora sair do ECAC. E vamos voltar para a nossa página inicial da Receita, né? Nessa página inicial da Receita, nós temos serviços muito simples, que todos vocês do NAF certamente já fizeram. Quem aqui nunca fez um agendamento? Eu tenho certeza de que a maioria de vocês certamente já acabou fazendo um agendamento, não é mesmo? Então, chegou a entidade do terceiro setor, você está naquele atendimento e a Receita Federal só atende pessoa jurídica na maioria das unidades do país com agendamento. Você sabe fazer o agendamento? Mesmo que saiba, vamos dar essa dica para aqueles que ainda nunca o fizeram, ok? A associação chegou e ela precisa ver algo que é presencial. Ela não tem o certificado digital, então ela precisa ver as pendências. Então, ela vai ter que se dirigir à unidade da Receita. Então, vamos ver como é que ela faria? Como é que nós faríamos o agendamento? De uma maneira bem simples. Onde encontro? Na letra A, agendamento. E o que é que nós queremos? Agendar um atendimento. É interessante observar que nessa parte de agendamento, a Receita faz questão de disponibilizar para o contribuinte esse link aqui, que são os formulários. Então, muitas vezes, a gente tem um pedido, uma solicitação a fazer à Receita e faz o agendamento, mas a gente não entra em formulário. Então, se eu vou pedir, por exemplo, um relatório de pendências de situação fiscal, existe um formulário próprio, você pode tirar aqui. Se você vai pedir uma cópia de um documento, já existe um formulário próprio, você pode tirá-lo aqui. Então, é interessante que, além de fazer o agendamento, vocês também observem quais são os formulários necessários para o atendimento presencial daquele serviço, para evitar que a entidade compareça à Receita Federal, faça o agendamento, mas não esteja, né, em suas mãos o formulário, né? Então, é interessante que vocês orientem também que elas se direcionem à Receita, mas já vão para a Receita com o formulário preenchido, tá bom? Então, nós vamos agora agendar o nosso atendimento. Vou clicar em Agendar Atendimento. Tem as orientações gerais, que é interessante que vocês leiam. E, ao final, nós vamos colocar o li e concordo. Infelizmente, se a gente não concordar, a gente não vai conseguir fazer o agendamento, né? Então, nós vamos avançar. Nesse avançar, nós vimos que nós podemos fazer o agendamento tanto para pessoa física, CPF, quanto para pessoa jurídica, CNPJ. No nosso exemplo, nós vamos fazer o agendamento para uma associação. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o agendamento? Num primeiro momento, se chega alguém da associação, pede um agendamento e não estiver com os dados da pessoa responsável, ou seja, a pessoa física responsável perante o CNPJ, se não tiver com os dados do CPF, infelizmente não vai conseguir fazer o agendamento. Então, o agendamento eu vou precisar do número do CNPJ e, além do número do CNPJ, o número do CPF do responsável na Receita perante aquele CNPJ. Então, é interessante, eu tenho que ter os dois dados, CNPJ e número de CPF. Então, aqui começa com os dados do representante. Os dados do representante, que eu já tenho colados aqui. O CNPJ. E
a data de nascimento do representante legal. Então, essa parte aqui, ele vai pedir se eu mantiver, como eu deixei aqui, com CPF. Perceberam? Então, se eu não alterar, como eu disse no início, se eu vou querer um serviço para CPF, eu tenho que manter aqui em CPF. Se eu quiser um serviço para CNPJ, eu tenho que alterar. Porque senão o sistema não vai permitir que nós façamos esse agendamento. Ele não vai dar um atendimento conclusivo. Então, no primeiro momento, eu tenho que trocar aqui em cima. Quando eu trocar, vocês observam que antes aqui embaixo saía o quê? Data de nascimento. Por quê? Porque a gente estava tratando de pessoa física. Eu queria o agendamento para um CPF. No momento em que eu alterei e coloquei CNPJ, o sistema já me pediu um outro dado. Ele quer agora o CPF do responsável, que no nosso caso é o mesmo CPF. Ao final, eu preciso dizer que eu não sou um robô. Então, vamos lá? Não sou um robô. Pronto. Eu agora vou avançar para concluir o meu atendimento. Nesse caso aqui, observem, disse que o CNPJ do contribuinte está o quê? Inválido. O que é que nós faríamos? Nós vamos fechar aqui e vamos ver o número do CPF. Perceberam que o número do CPF aqui está incompleto, ele terminou no 000. Na realidade, teria que ser o de baixo, no momento que eu escolhi. Vocês perceberam que o número do CPF ele estava incompleto. Por esse fato, na frente nós recebemos uma mensagem dizendo, olha, esse CPF está inválido. Então, eu voltei à tela e verifiquei que ele tinha parado no 000, mas não tinha colocado 1 e o dígito verificador. Então, é interessante a gente observar se o número está correto, né? Então, verificando, não sou um robô, e aí eu vou prosseguir. Observem, nós já temos uma outra mensagem. A Receita Federal do Brasil disponibiliza serviços através da internet com código de acesso ou certificado digital. Lembram-se disso? Então, ela já está dizendo para você, olha, será que não é um serviço que você pode acessar através de um código de acesso na sua casa ou com seu certificado digital? Antes de realizar o agendamento e comparecer à unidade de atendimento, verifique se o serviço pretendido está disponível através do link acima. Então, é interessante que vocês sempre façam essa consulta, porque às vezes, ao invés de irem até uma unidade da Receita Federal ou fazerem um agendamento para um contribuinte que procura o NAF, você poderá, num primeiro momento, pesquisar se não é possível que esse atendimento seja feito através do nosso site, tá? Nesse nosso caso, eu vou querer um atendimento presencial. Aqui já aparece o número do CPF do contribuinte, o nome do representante, o nome que para vocês vai aparecer apenas Associação de Pais e Mestres e Amigos de uma escola municipal aqui do nosso país. E aqui, na realidade, você vai colocar o número do celular ou o número do telefone, né? Que pode ser um telefone fixo ou os dois, não tem problema, e vai escolher a unidade federativa. No nosso caso aqui, já está como Bahia, Feira de Santana, CAC, mas eu poderia alterar aqui e colocar em qualquer unidade federativa do Brasil, ok? E no momento que eu colocasse todos os dados, eu iria apenas o quê? Agendar. Então, a gente pode dar uma sequência só para que vocês vejam de maneira mais facilitada. Vou colocar um telefone. Certo? E vou deixar agendar para a Feira de Santana. Vamos ver se o sistema vai deixar passar. Pronto. Vocês observam que o sistema de agendamento, além dele ser um sistema muito bom, um sistema rápido, ele também já te dá algumas dicas, né? E a próxima dica é, não será atendida senha com serviço diverso do agendado. Então, se uma entidade pediu para você para que fosse feito um agendamento de alteração de dados no CNPJ, você vai ter que procurar o serviço alteração de dados no CNPJ. Se você tiver necessidade de um serviço chamado, olha, quero saber quais são as pendências existentes para a emissão de certidão negativa, você vai ter que agendar para saber as pendências. Então, é interessante saber que a Receita vai atender o serviço
que você solicitou ao fazer o agendamento e não um serviço diverso. Então é bem interessante, é algo muito simples, mas é interessante que todos vocês, alunos NAF, tenham realmente muita atenção no momento de fazerem o agendamento de pessoa jurídica. Ou pessoa física também, né? Eu vou entrar aqui em cobrança e fiscalização, né? E aqui em cobrança e fiscalização, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ó. Em cobrança e fiscalização, nós vamos olhar aqui, ó, regularização de débitos previdenciários, regularização de imóveis, cobrança, regularização de débitos fazendários. Vamos fazer de conta que eu quero regularização de débitos fazendários. Eu vou fazer aqui. Aí alguém diz, não, mas você não quer entrar aqui em declarações? Vamos ver o que é que tem em declarações, vamos lá entrar em declarações. Ah, eu quero uma declaração e demonstrativo de cópia. Então, vou ter que realmente assinar aqui. Então, é interessante que para cada serviço, olha, na realidade eu quero fazer um agendamento para um outro serviço. Então, você abre cada aba dessa e você vai olhar quais são os serviços que estão disponibilizados para o agendamento. E lembrando, você tem que escolher o serviço que você realmente deseja. Não pode clicar em qualquer um apenas para encontrar o agendamento e depois chegar lá e pedir um serviço diferente daquele que consta na sua senha. É bem interessante que vocês observem isso, tá? Então, a gente viu aqui, ó, o nosso caso seria em certidões. Eu vou abrir aqui o leque, esse link, perdão, de certidões. E nós vamos encontrar aqui, ó, consulta pendências de imóvel rural, certidões e situação fiscal. O que eu quero, na realidade, é isso. Lembram-se, no começo da nossa conversa? Eu preciso saber quais são as pendências daquela associação, porque a associação não tem certificado digital e não passou nenhuma procuração RFB para um escritório de contabilidade, então ela não tem acesso. Então, ela vai precisar aqui saber quais são as pendências. Você fez o agendamento e aí a gente vai, como eu selecionei vários serviços, eu vou tirar, porque eu só quero o serviço. Vamos tirar esses serviços aqui. Pronto. Vamos olhar agora e selecionar. Mais uma vez, ele está dizendo para você, olha, você está acessando, você na realidade está agendando um serviço de consulta a pendências. É isso mesmo que você quer? Esse CNPJ está realmente querendo saber quais são as pendências para emissão de certidão negativa? Então, mais uma vez, é para realmente firmar uma convicção de que você só vai ser atendido em relação ao serviço que você fez o agendamento. Então tem aqui, ó, lembre-se que somente serão atendidos os serviços constantes da senha agendada. Caso não os encontre na lista de serviços, procure orientações no site da Receita ou dirija-se à unidade de atendimento. Então eu vou avançar, o meu serviço realmente é esse. Aqui, na unidade que eu escolhi, em Feira de Santana, nós temos para o dia 13, né, do 12, então a pessoa olha que aqui nós não temos vagas, 0, perdão. No dia 14 também não temos vagas, no dia 17 não temos vagas para esse assunto, para esse tema, para esse serviço, mas no dia 18 nós teríamos 2 vagas, uma para 7h45 e outra para as 8h05. Eu vou agendar essa senha aqui mais cedo, de 7h45. Eu venho aqui e agendo. Eu vou mostrar para vocês como é que fica. Olha, senha de atendimento, AQJ1, mostra a data do atendimento, vai ser uma terça-feira, tem a data. Nós temos o local, nós temos o CNPJ do contribuinte, o CPF do representante e aqui o código para cancelamento. Então, se por algum motivo a entidade perceber que não vai ter condição de comparecer nessa data agendada, ela vai utilizar esse código que aparece aqui para poder cancelar a senha e não ter nenhum tipo de prejuízo depois na receita, porque quando você, né, agenda um atendimento com um número de vezes, né, maior do que, em geral, são maior do que 2 vezes e você não comparece, você é penalizado ficando alguns dias sem poder agendar. Então é interessante que caso você não possa comparecer ao atendimento agendado, você o cancele utilizando essa senha que aparece no seu protocolo de agendamento. Tudo bem?